Olá, pessoal! Nós somos a Volcer Podcast. Eu sou a Felícia Fleck, estamos aqui hoje com o Lelis Magno e hoje nós vamos falar sobre a tomada de decisão na carreira profissional. Para você, é fácil ou difícil? Bom, se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá, Volcer. E toca a vinheta. Lelis, em podcast anterior, você nos falou que 90% das pessoas estão insatisfeitas de alguma forma com a sua carreira. Será que a gente pode pensar que as pessoas não estão fazendo uma boa escolha? Então, essa é uma pesquisa de um instituto chamado SurveyMonkey e apontou que 9 em cada 10 pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Claro que não é somente com a escolha que a pessoa fez, né? Mas pode ser também com o ambiente de trabalho, com a chefia, com a cultura da empresa, com as condições de trabalho de uma forma geral. Mas tá aí, a evidência está aí. E não dá para negar que as pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Por quê? Porque tomaram uma decisão em algum momento. Não dá para dizer que foi uma decisão errada. Foi uma decisão. A rigor, Felícia, ninguém deveria considerar decisões erradas, a não ser que sejam aquelas mal intencionadas, né? Mas se você toma uma decisão, toda decisão deveria ser uma decisão acertada. Você pode até não atingir o resultado que você queria. Mas se você tomou uma decisão e aquilo não teve o resultado que você esperava, você aprendeu com aquilo, não aprendeu? Bom, tem aquela história bem famosa lá do Thomas Edison sobre a lâmpada, né? Que quando ele estava testando lá os filamentos, ele testou não sei quantos mil filamentos antes de descobrir um que permanecesse estável ali. E perguntado para ele quantas vezes ele tinha errado, e ele falou, não, eu só descobri maneiras de não fazer. Não sei se essa história é verdadeira ou não, mas conta-se que é, né? E a gente pega isso como modelo de que errar é um processo natural. Isso vai acontecer com todo mundo. Como que a gente aprende a andar? Né? Como que a gente aprende a falar? Ninguém sai falando português correto, inglês correto, chinês correto. A gente erra um monte antes de aprender a falar, né? E o processo de aprender errando deveria ser um processo natural, mas não é assim que a nossa cultura trata o erro, não é? Então, a gente é muito mais punitivo do que educativo, do que pedagógico. Então, o erro é encarado dessa forma. Agora, quando a gente fala de carreira profissional, é evidente que existe algo acontecendo que não está funcionando bem. Eu me lembro que eu li em um livro, eu só não me lembro exatamente o nome, qual é, falando que 70% dos americanos vão trabalhar insatisfeitos com o trabalho. Foi a primeira vez que eu tive contato com algo assim que me chamou a atenção relativo à insatisfação no trabalho. E isso me fez pesquisar mais no Brasil também e no mundo. Então, você chega a números um pouco variados. Então, tem matérias de jornal, por exemplo, que fala que no Brasil chega até a 90% de insatisfação com o trabalho. Na média mundial, eu cheguei a aproximadamente 60%, que é um número absurdo, não é? Você pegar algo que é tão central na vida de uma pessoa quanto carreira profissional, né? Pô, todos nós passamos a maior parte do tempo aonde? Né? No trabalho. Com quem a gente mais fala durante 35, 40 anos? Se bobear mais com colegas de trabalho do que com a própria esposa, marido, filhos, pai, enfim, mãe. Então, essa é uma realidade que a gente precisa pensar. O que está acontecendo? Por que as pessoas desembocam lá na frente em uma insatisfação de carreira profissional? Será que é a escolha que foi feita lá atrás, que é decisão de carreira? Será que a decisão está com problema? Foi mal feita? Se foi mal feita, por quê? Né? E depois, mal feita, né? Então, a gente volta naquela questão. A gente tomou uma decisão, a gente toma uma decisão de carreira em uma idade muito cedo, não é? Tem visto cada vez mais as pessoas
com 2 até 3 carreiras ao longo da vida, porque esse intervalo de produção, ele se ampliou bastante. À medida que as pessoas vão vivendo mais, elas têm mais tempo para permanecer no mercado de trabalho. Então, é muito comum a gente ver pessoas na faixa dos 40 até dos 50 anos, aí até mais, pessoas voltando para a faculdade ou para cursos técnicos, né, profissionalizantes, para poder mudar de carreira. Então, o contexto é esse. Por que é tão difícil decidir? É difícil para quem, né? Para algumas pessoas é mais, para algumas pessoas é menos. Vamos imaginar o seguinte: você saiu à noite numa cidade completamente escura, acabou a luz. E aí você tem ali um celular que você vai ligar a lanterna e vai iluminar por aonde você vai caminhar. Aí você ligou ali, você iluminou o caminho, você está enxergando um pedacinho do caminho só. Vamos imaginar que te dê uma lanterna mais poderosa, mais potente, que ilumine 100 metros à frente. Você já consegue enxergar e tomar decisões. Por exemplo, você vê um buraco, você já consegue decidir se desviar dele bem antes, não é? Agora, vamos imaginar que amanheceu o dia e o sol iluminou a cidade e você consegue enxergar a cidade toda. Muda completamente o cenário. Então, quando você vai tomar uma decisão, a lógica é basicamente a mesma. Por que é tão difícil tomar uma decisão? Porque a pessoa toma uma decisão sem contexto, sem referências, sem informação. E muitas vezes também, Lelis, agora pensando aqui, às vezes muito baseada nas emoções, ou só nas emoções, ou por impulso mesmo, né? E aí, de repente, não consegue ter essa visão de 100 metros à frente. Você falou tomar uma decisão por impulso, né? Tomar decisão implica em quê? Em assumir responsabilidades. Quando você toma uma decisão, você é responsável pelo resultado. Quando você escolhe uma roupa para vestir e a roupa não ficou legal, quem que é o responsável? Você não vai poder culpar a tua mãe. Então, a decisão gera responsabilidade. Por isso que as pessoas têm medo de tomar a decisão. E o medo leva a quê? A 2 situações. Ou a pessoa paralisa e não toma a decisão, e essa paralisia, ela representa o quê? Representa que ela decidiu não decidir. Se você não decide, quem decide? Os outros. Ou o mercado de trabalho, ou, sei lá, a empresa, ou teus pais, ou cuidadores, ou qualquer que seja a situação. Você abriu mão de tomar uma decisão. Por quê? Porque você não tem maturidade para poder lidar com as consequências daquilo. Isso é falta de maturidade. Isso é próprio de crianças. Mas quantas crianças adultas a gente vê por aí que não tomam decisão? O outro aspecto, então, um deles é a pessoa não tomar a decisão por paralisia, o outro é tomar uma decisão precipitada. Por quê? Porque tomar decisão gera incômodo. Muitas vezes a pessoa ela quer se livrar daquela situação para se livrar daquele incômodo, não é? E aí ela acaba tomando uma decisão sem ter todas as informações, sem ter todo o cenário montado. O ideal seria montar o cenário, né, para tomar uma decisão. Como que líderes de grandes empresas tomam decisão? Como que eles decidem, não é? Então, você pega, por exemplo, grandes empresas, grandes empresários aí, líderes, enfim, com assessores para isso, para aquilo outro, além de assessores, consultoria, enfim, levanta o máximo de informação. Para que isso? Para entender o contexto, para ter uma visão mais clara, né, do cenário. É como o sol nascendo e iluminando a cidade. Você consegue ver a cidade inteira. Então, normalmente, quando a gente toma decisão, a gente tem uma parte iluminada somente daquele cenário que a gente precisa decidir sobre todo ele. Mas somente uma parte está iluminada. Então, isso gera desconforto mesmo. Carreira profissional é algo que gera desconforto. Você decidir sobre a sua própria carreira gera desconforto, mas se você não levantar informações para ter o contexto, para ter o cenário, para ter uma visão mais clara de onde você está, para onde você quer chegar e o caminho que você vai trilhar,
não é? Então, muita gente toma uma decisão qualquer, né? Posterga a decisão até o ponto que não pode mais adiar, né? Para não entrar em sofrimento ali. E aí chega na boca do gol e chuta para qualquer lado, né? Escolhe a carreira profissional, escolhe o curso que vai fazer, e assim vai levando. Claro que não é o ideal. Essa é uma situação assim que vai jogar a pessoa em uma situação que lá na frente ela vai ter que tomar uma decisão, às vezes em um contexto um pouco pior. Porque uma coisa é você tomar uma decisão de carreira com 17, 18 anos. Via de regra, a pessoa ainda não tem filhos, não tem responsabilidades. Alguns têm, óbvio, não é? Mas grande menos parte... responsabilidades, né? Tem menos, né? Menos, sim. Tirando aqueles casos de pessoas que têm que trabalhar, às vezes já tem compromisso com um casamento, com filhos, desde cedo, às vezes 16, 17, 18 anos. Mas são situações mais atípicas, não é? Então, o normal deveria ser o quê? Nessa idade, a pessoa está fazendo escolhas que vão levar ela para uma carreira profissional, para ela explorar o máximo que ela tem de potencial, de habilidades, de competência, né? Habilidade até um pouco depois, né? Quando ela começar a trabalhar efetivamente, que ela vai conquistar a habilidade, vai desenvolver a habilidade. Mas o potencial dela, aquilo que ela tem, que ela gostaria de fazer de acordo com os objetivos, né? Que é onde ela quer chegar na vida dela, não é? Então, é o cenário que nós temos. A pessoa pode fazer uma escolha de carreira muito mais pautada em planejamento, mas não é assim que acontece com a maioria. Então, por isso que decidir para alguns é difícil, né? Ou, pelo menos, para grande parte das pessoas é difícil. Então, quanto mais informações, né? Mais possibilidades de fazer uma boa escolha. E também, por outro lado, tem uma parte que a gente não tem controle, né? Por mais que possa buscar o máximo de informações e fazer uma boa escolha, tem uma parcela que a gente não controla na vida e que tem que experimentar também, né, Lelis? Eu fico pensando, assim, né, pensando naquelas pessoas também que paralisam quando precisam tomar uma decisão, às vezes por excesso de perfeccionismo, de querer fazer a melhor decisão possível. Claro, fazer a melhor decisão possível a gente sempre quer, mas às vezes também tem a paralisia pelo perfeccionismo mesmo, né? Então, para essas pessoas, tu terias alguma dica também? Então, tem pessoas que são mais perfeccionista, né? Detalhista, mas isso é uma característica de perfil comportamental. Existe um perfil comportamental que tem essa característica. No DISC, que é uma ferramenta de análise de perfil comportamental que é usado em empresas, em recrutamento, seleção, treinamento, enfim. No coaching, utiliza muito essa ferramenta. Então, tem um perfil que é o conformidade. A característica desse perfil é ser detalhista, olhar para o lado mais... Eu não diria o lado negativo, mas são pessoas que faz uma gestão de risco, digamos assim. Então, são ótimas, por exemplo, para poder olhar aquilo que pode dar errado numa empresa. E são importantíssimos. Imagina a NASA construindo lá todo o projeto para levar o homem à Lua. Essa pessoa de conformidade, ela é fundamental para ir lá, pegar todo o projeto e ver o que pode dar errado. Porque ela vai fazer a gestão do risco. Agora, por outro lado, se a pessoa exagera nesse processo de análise de detalhes, enfim, ela acaba virando um insatisfeito com o próprio resultado e buscando sempre a perfeição. Isso é um defeito, não é? A gente falou sobre pontos limitantes em podcasts anteriores, não é? Pontos limitantes é tudo aquilo que é exagero. Então, o detalhismo, você se preocupar com a qualidade é um ponto positivo, é um ponto forte. Quando aquilo extrapola e vira um exagero e que você não fica satisfeito com nada que você faz ou com o que os outros fazem, você fica excessivamente crítico. E isso é um ponto limitante.
Então, ele impede que aquela qualidade que você tinha, aquele ponto forte, ela impede que aquilo apareça. E o que aparece daí é o defeito. E sobre levantar informações, nós também trabalhamos em um podcast anterior que foi falando sobre autoconhecimento. Então, qual que é a questão do autoconhecimento? A gente até trouxe mais ou menos dessa forma, que é você levantar informações, fazer reflexão e se posicionar, se você quer permanecer ou mudar. Então, a gente tem informação, não é? Aliás, a gente vive na era da informação. Nunca a gente teve tanta informação quanto agora. Qualquer assunto que você quiser saber, você vai encontrar em qualquer lugar por aí, né? Agora com o ChatGPT também, né? E ferramentas de IA que estão surgindo aí, o próprio Google lançando a deles, e outras que vão surgir mais, não é? Então, a gente só está no começo de uma estrada aí que vai levar a gente não sabe direito aonde vai chegar. A gente não pode ficar só na informação, porque a informação demais, ela também gera paralisia. Ela pode gerar, não que vai gerar, mas pode gerar paralisia. Você fica com excesso de informação. Não precisa, porque se você quer informação, tem no Google. Agora, o que você tem que ter é informação sobre você mesmo, se tratando de carreira profissional, obviamente, não é? Conectar essa informação com a informação sobre si mesmo também, né? Sobre si mesmo, porque eu tenho muita informação sobre o mundo, sobre pessoas, sobre celebridades, mas eu vou procurar informação sobre mim no Google, não vou encontrar, né? Qual que é a minha personalidade, o que eu penso, o que eu gosto de fazer. A pessoa que está ouvindo o podcast, né? O que ela gosta de fazer? Você vai procurar no Google, você não vai encontrar isso. Então, não adianta, né? Então, você precisa ter a informação certa. Tem muita informação que é um peso que você está carregando e é desnecessário. Então, é isso. Outra questão que você falou, o outro ponto, que é o quê? É a gente tomar uma decisão e não ter o controle sobre ela, não é? Você não ter o controle sobre ela. Claro que na nossa vida existe uma área que nós temos controle e existe uma área que a gente não tem controle. Quando a gente fala sobre esse assunto, o que a gente tem controle na vida? O que você tem controle na sua vida? Algumas coisas só, né? Sim. Então, vamos pensar. Sobre a política externa ou interna, você tem controle? Não. Sobre a economia, você tem controle? Também não. Sobre o mercado de trabalho? A gente não tem controle sobre isso. Sobre o clima, enfim, sobre tantas coisas a gente não tem controle, não é? Como que a gente vive num mundo desse? Gera insegurança para algumas pessoas, né? Sim. Então, o controle, na verdade, está mais relacionado com aquilo que eu posso fazer, né? Agora, pela minha disciplina, pela minha persistência, pelas minhas decisões, talvez. Então, mas vamos pegar, por exemplo, o teu caso. Você fez doutorado e o doutorado fez com que você influenciasse mais as tuas possibilidades de sucesso, não é? Sim. Ampliasse as tuas possibilidades de sucesso. Ok. Então, o teu preparo é algo que ajuda você a ampliar a tua zona de controle. Ou, pelo menos, ampliar as influências que você tem sobre aquilo que você não tem controle. Não é? Digamos que você tivesse feito só graduação. Qual que seria a tua influência sobre o mercado de trabalho? Sobre o teu mercado de trabalho, obviamente. Seria maior ou menor? Seria menor, claro. Então, você, por exemplo, não poderia dar aula em universidades, em faculdades, porque, enfim, você tendo doutorado, você amplia as suas possibilidades de sucesso. Então, é isso. Digamos que uma pessoa, um mecânico, né, que não fez faculdade, ele aprendeu na prática e ele se tornou um mecânico muito bom. E, de repente, ele resolve fazer um curso específico para cuidar de um carro ou de de algo específico, não é? À medida que ele vai ampliando a capacidade dele, ele amplia também o quê? A capacidade de interferir naquilo que ele não tem controle. Ele não tem controle, por exemplo, ele não pode definir que as pessoas levem o carro até ele, mas ele pode influenciar isso. E através do quê?
através de um bom comentário de pessoas que já levaram o carro com ele. Enfim, as pessoas falando bem dele, ele faz um conserto, a pessoa fica satisfeita, se torna cliente, volta. Uma empresa, por exemplo, ela controla o mercado dela fazendo um bom atendimento, entregando um produto ou um serviço de qualidade. Então, aquilo que ela tem controle, ela precisa fazer o melhor possível para poder interferir naquilo que ela não tem controle. Sim. E aí, pensando, a gente fala muito, né, dessa coisa de decidir aos 16, 17, 18 anos, mas tem algumas pessoas que aos 30 ainda não conseguiram se decidir. Isso tem um impacto na vida delas, né, Lelis? O que tu diria, pensando nessas pessoas, assim, que já estão nessa outra faixa etária e que ainda não se decidiram ou que pulam de um trabalho para outro, mas ainda não conseguiram estabelecer essa ideia de uma carreira profissional mesmo. Digamos que a pessoa está com 30 anos de idade, ela não gosta do que ela faz ou ainda não escolheu uma carreira. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar o objetivo. Depois que você colocou o objetivo é o quê? É aonde você quer chegar. O que você quer para a tua vida? O segundo ponto é colocar metas. Porque se você não coloca metas, o teu objetivo ele fica muito teórico, muito... Alcançável até, né? Porque a meta seria o passo a passo, digamos, para chegar no objetivo. É nesse sentido que tu falas ou não? Não, a meta é quando você dá números para o teu objetivo. Digamos certo. O seguinte, ó. Na virada do ano, você fala... Esse ano eu quero ler um pouco mais. É o teu objetivo. Tá, mas fica vago, né? Aí se botar um número de livros que eu quero ler, ou de páginas, ou de tempo de leitura... Exatamente. Certo. Se você disser que quer ler um pouco mais, digamos que você não leu nada no ano anterior. Se você lê 2 linhas, já é um pouco mais. Fica muito, muito vago isso. Então, quando você tem um objetivo de vida, de carreira profissional, você precisa colocar meta. Para quando? Porque uma coisa é o teu objetivo se realizar se você tem 35 anos. Você colocar meta para 5 anos, você realiza o teu objetivo aos 35 anos de idade. Se você deixa vago, vai levando. De repente está com 50, 60 anos. E aí? Você vai querer... que o seu objetivo seja atingido lá com 60, 70 anos de idade? Não, né? Vamos colocar metas para tornar um pouco mais palpável. Se você tiver o objetivo e tiver metas, e aí você define como você vai alcançar, e aí vem aquele passo a passo que você falou, que daí é o plano de ação. Essa é a receita básica de planejamento que a gente utiliza em empresas, ou na vida de uma forma geral, mas de um processo estruturado de planejamento estratégico que a gente chama. Claro que não é só isso, tem mais coisa, mas basicamente para você realizar algo é objetivo, meta, estratégia e plano de ação. Objetivo, onde você quer chegar, metas, quando você quer chegar, estratégia é como você vai chegar e o plano de ação é o que fazer, quem vai fazer e quanto vai custar. Basicamente é isso. Tá? Certo, sim. E aí, quando a pessoa faz isso, se ela precisa fazer uma mudança que vai ser muito, muito mais difícil para ela, ou muito mais dolorosa, entre aspas, ela sabendo aonde ela quer chegar, fica muito mais fácil fazer essa mudança. Quando você sabe aonde você quer chegar, o caminho ele pode estar um pouco mais complicado, ter mais desafios, mas você tem um objetivo. O teu olhar está olhando lá na frente. Você consegue passar pelo caminho com muito mais facilidade. Não tem maneira, assim, suave. E se fosse suave também a gente não aprenderia, não é? Sim. Imagina se não tivesse desafios na vida. Claro. A gente passaria a vida, chegaria ao final. O que eu aprendi? Nada. Por quê? Porque não teve desafio, não é? Sim. Então, quanto mais cedo a gente se preparar, né, para isso, pensando aqui de volta no nosso tema da carreira profissional, quanto mais cedo a gente pensar sobre isso, mais chances de fazer uma boa escolha, né, Lelis? E aí, acho que o processo de orientação profissional é fundamental para isso, para poder fazer uma boa escolha profissional. Então, voltando aqui para
para o nosso trabalho, para a plataforma da Volcer, né? Sim, claro. Então, quanto antes, melhor. E aí vem a questão dos pais, dos cuidadores, não é? Porque tomar decisão pode ser um processo que você ensina para os seus filhos. E você que é filho, que ainda não é pai ou mãe, você pode exercitar, tomar as suas próprias decisões e se responsabilizar por elas. Sempre vamos cair nisso, né? E Samitiba tem uma frase que eu acho bem interessante, que quando... Ele tem um livro, tem vários livros, né? Um deles é Quem Ama Educa. Se eu não me engano, é nesse livro que tem uma frase que é: os pais fazendo uma analogia com o porto, os filhos fazendo analogia com navios. O navio é feito para ficar no porto ou ir para o mar. E quando você vai para o mar, você encara os desafios, as ondas, as turbulências, as tempestades. Mas é isso que faz o navio chegar onde ele quer chegar. E ele não foi feito para ficar no porto, né? Muita gente, às vezes, segura os filhos em casa ou quer tomar as decisões pelos filhos para eles não sofrerem, e com isso acaba mantendo a borboleta ou a lagarta dentro do casulo, e aí ela não desenvolve, né, as asas para poder voar. Então, a gente precisa exercitar o processo de tomada de decisão. Exercitando com pequenas decisões, a gente chega nas grandes também. E se você já está no mercado de trabalho, já vive essa situação e não consegue tomar uma decisão, talvez, né, você pensar nisso. É isso que está acontecendo com você? Você não toma decisão porque não sabe? Na Volcer, o projeto da Volcer, nós ajudamos o aluno ou o orientando a entender esse processo. Primeiro, a entender como que ele toma a decisão. Nesse processo de tomada de decisão, a gente precisa conhecer o cenário. Você vai decidir sobre o quê? Sobre um cenário, sobre algo que está posto. Se faltar contexto, você precisa aumentar o contexto para entender o cenário e aí você tomar uma decisão. Tem muita gente que toma decisão com base em opinião dos outros. E daí lá no projeto a gente explica por que é ruim isso. É ruim porque quem tem opinião, quem dá opinião, são pessoas que não conhecem o assunto. E dar opinião é um palpite. Palpite pode ser muito bom para jogo de futebol, mas para escolher carreira não é, tenha certeza disso. O segundo é conselho. As pessoas vivem dando conselho para os outros, né? Agora, conselho é quando eu digo para você o que você tem que fazer. Por mais que eu tenha autoridade naquele assunto, se eu disser para você o que você tem que fazer, eu estou me responsabilizando pela sua decisão. Na verdade, você não está tomando uma decisão, porque eu estou dizendo para você o que você tem que fazer. E aí você toma uma decisão, a responsabilidade é minha, ou de quem deu o conselho. A melhor solução é a referência, porque você pega informação de quem tem experiência no assunto, monta o cenário, consegue enxergar o cenário, e aí você toma uma decisão de carreira. Você quer escolher uma profissão? Converse com pessoas da área. Aumente as tuas informações ou o contexto. Entenda o cenário todo. A profissão, o dia a dia é assim que funciona, remuneração é assim, possibilidades de carreira são essas, vai imobilizar esses pontos meus, que são meus pontos que eu tenho, ou não vai, ou precisa de algo que eu não tenho, está de acordo com os meus valores. Enfim, você montou o cenário. Quando você montou o cenário com base em referência de outras pessoas, é a melhor solução para você tomar uma decisão. Então, nós trabalhamos isso e trabalhamos também um processo de escolha, ou pelo menos é uma tentativa, através de um funil. A gente vai afunilando para que a pessoa chegue ao final, ela consiga tomar a decisão de carreira dela. Processo bem legal. Ah, ótimo. Acho que por hoje é isso, então. Mais alguma coisa, Lelis? Tudo certo? Então, eu espero que tenha valido a pena o tempo de vocês. Agradeço por vocês terem ficado até o final do vídeo. E espero que tenha ajudado e
Até a próxima. Até a próxima. Ah, e se vocês ainda não nos seguem, sigam as nossas redes sociais.